Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Bem, esperamos em Deus que vocês e suas famílias estejam bem, especialmente com saúde, né, nesse período em que nós tanto necessitamos dela. Bom, na aula de hoje o tema é empregabilidade, né, no mundo pós Terceira Revolução Industrial. Porém, nós temos que falar na primeira Revolução Industrial que esse processo da empregabilidade houve uma grande transformação no período pós-primeira Revolução Industrial. Lembrando a vocês que a primeira Revolução Industrial, que ela ocorreu na segunda metade do século XVIII, de 1776 em diante, ela gerou um grande choque no processo de empregabilidade com a mecanização do campo. Já naquela época, de uma forma muito incipiente, o campo ele foi mecanizado. No que ele foi mecanizado, houve uma migração campo-cidade, denominado de êxodo rural. Este êxodo rural fez com que muitas pessoas fossem trabalhar nas indústrias. Esse processo de mecanização do campo liberou a mão de obra para ir trabalhar nas indústrias. Porém, esse processo que ficou conhecido lá na Inglaterra de enclosures, desculpe o meu inglês não ser tão bom quanto o de vocês, né? Ou, vamos em português, os cercamentos. Então esse processo de cercamentos provocou um avanço na estrutura urbana através do processo de êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade. Chegando na cidade, estas pessoas não tinham o pleno emprego, ou seja, elas não estariam todas contratadas para trabalhar nas fábricas, gerando um grande exército de reserva, nome dado por Karl Marx e Friedrich Engels, para todos aqueles que estavam em busca de trabalho. Então este exército de reserva fez com que os salários fossem comprimidos, fossem salários baixos. Geralmente um homem adulto recebia X, uma mulher adulta recebia metade do homem adulto, né? E uma criança até seus 14 anos, 15 anos, né, na adolescência, recebia metade de uma mulher. Então você tinha 3 funcionários trabalhando por 1,5, basicamente. Nós vamos perceber que dentro dessa condição, nós tivemos uma grande massa de desemprego, que foi gerado pelo processo de mecanização do campo e a ida para a cidade. Posteriormente, essa indústria ela também passa por transformações no setor produtivo. E que transformações são estas? As máquinas passam a ser mais modernas, elas passam a ter um maior grau de produtividade, necessitando de menos pessoas para trabalhar na produção, porém precisando de pessoas com maior grau de qualificação laboral. Ou seja, aquelas pessoas mais capacitadas para o trabalho com as máquinas. E isso já na segunda revolução. Já com a terceira revolução pós-segunda guerra mundial, nós tivemos uma ruptura muito grande, visto que os japoneses lá da Toyota, o sistema toyotista, Taishiro Hono e Yoshiro Abe, nós vamos perceber que esses caras, Tachimiro Toyota, eles foram de singular importância para o desenvolvimento da Revolução Industrial na sua terceira fase, porque eles criaram um processo de automação na produção, o que hoje nós chamamos de robôs. Eles chamavam de autômatos, eram máquinas automatizadas que trabalhavam substituindo o ser humano. Então a empregabilidade dentro do setor da indústria, ele sofreu uma queda significativa. Esse processo da automação, da mecanização, passa para o campo, passa para a agricultura e para a pecuária a partir também de 1950, 1960, com o processo da Revolução Verde, que trabalhamos aqui com vocês. E hoje, nesse mundo tão moderno em que vivemos, como é que está a empregabilidade? Bom, todos nós sabemos que estamos passando por uma pandemia. Hoje o Brasil tem mais pessoas desempregadas do que pessoas empregadas com carteira de trabalho formalmente. Sabemos que existem muitos microempreendedores individuais, certo? No Brasil, sabemos disso. Porém, nós estamos passando por uma crise, epidemiológica, mas nós estamos entrando numa das maiores crises econômicas da nossa história. Por N motivos. Talvez por uma política empregatícia não tão adequada,
talvez por uma política econômica que não esteja pautada dentro dos critérios necessários para o combate à pandemia, que é um combate epidemiológico, não é um combate sanitarista, mas agora a gente vai para o combate à falta de empregabilidade, não é? Que aí é uma questão muito maior. Existem dois tipos de desemprego. Existe o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O desemprego conjuntural é aquele feito pela conjuntura total das coisas. Crises econômicas, crises pandêmicas na saúde pública, como nós estamos passando, má administração econômica na esfera municipal, estadual, federal, má administração das empresas estatais ou privadas, isso em esfera global. Isso não é só no Brasil, não. Então esse é o desemprego conjuntural, provocado por crises. E o desemprego estrutural é também chamado de desemprego tecnológico. É aquele indivíduo que perdeu o seu posto de trabalho para uma máquina. Esse desemprego é quase que irreversível. Então o indivíduo ele vai ter que se qualificar para uma nova etapa do trabalho. Nós temos dentro das zonas urbanas um grande caos na empregabilidade, motivado por grandes crises econômicas, como aconteceu, por exemplo, na crise de 1929 com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a quinta-feira negra de Dow Jones, que vocês aprenderam em história. Nós tivemos a crise de 2008, com o uso das hipotecas subprime, lá nos Estados Unidos, que atingiu também a Europa e o Brasil em 2013, 2014. Porém, nós estamos vivendo agora uma crise de desemprego não apenas por conta do avanço tecnológico, que é o desemprego estrutural. Nós estamos vivendo uma crise de empregabilidade conjuntural. E é a partir daí que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque dentro de grandes crises, nós temos que ter uma tendência, né, de melhoria na nossa qualificação profissional. Então, hoje, o mundo todo ele vai passar por uma grande transformação no mundo do emprego. Por exemplo, nós professores tivemos que nos readaptar. Nós tivemos que fazer um curso, né, mega, hiper, ultra rápido de TI, Tecnologia da Informação, voltado para a área educacional. Hoje nós sabemos renderizar vídeos, hoje nós temos o manuseio das plataformas digitais. Hoje nós temos que ter aparelhos eletrônicos de excelente qualidade para trabalharmos dentro de uma proposta de aulas mais dinâmicas e também dentro de uma proposta de uma melhor qualidade do áudio e do vídeo trabalhados. Então, nós vamos perceber que dentro deste processo pandêmico no qual estamos inseridos, a urbanização, certo? O investimento nas técnicas de produção agrícola, nas técnicas da produção industrial, né? Ele vai passar por profundas mudanças. Por exemplo, né, vocês podem perceber dentro de vossas casas. Você hoje vai ter que ter, se você tem um ou dois irmãos, você vai ter que ter pelo menos 3 computadores para poder assistir às suas aulas. Ou então, cada um deve ter um celular. Mesmo assim, tem que ter pelo menos um computador para enviar as tarefas, já que muitos aplicativos de celular não suportam, né, a carga de tarefas que os apps dos computadores vêm a suportar. Principalmente os Chromebooks ou então os notebooks. Então nós vamos perceber que esta empregabilidade ela está alterando a vida urbana. Então a industrialização e a urbanização, eles nunca estiveram tão interligados. Mas agora também a urbanização, a industrialização vão estar interligados com o setor primário da economia, agricultura e pecuária, já que a industrialização é o setor secundário. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, essa circunstância na qual estamos vivendo, ela tem que ser muito bem estudada, analisada de forma muito criteriosa para nós sairmos, primeiramente, dessa crise sanitarista, de saúde pública internacional e, posteriormente, a crise econômica na qual já nós estamos inseridos. Mas, em primeiro lugar, temos que salvar vidas, porque vidas salvas vão fazer com que a economia volte a funcionar. A gente se vê já já na nossa aula ao vivo pelo Meet. Forte abraço!